Fala pessoal, meu nome é Rafael Logue, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live. Hoje nós estamos aqui em um crossover desenhista, né? E hoje a gente vai receber o nosso amigo Marcos para um tema muito importante, que é o tema profissionalizando sua história em quadrinhos, né? Isso serve não só para quem é quadrinista, mas se você quer trabalhar com alguma coisa dentro da cultura pop, como filme, como animação, como qualquer outra coisa, é muito importante você estar conosco na live de hoje, que a gente vai falar sobre essa questão, porque muitas vezes a gente publica a nossa HQ independente, mas a gente não sabe às vezes como dar o próximo passo, né? Como fazer, tornar uma questão de editora e tudo mais. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje, então não sai daí. Se você está vendo pelo YouTube, deixa seu like. Se você tá vendo pelo YouTube também, se inscreva no canal. E eu quero falar também da minha história em quadrinhos Supermanos. Ela já está disponível para compra. Se você quiser comprar, pode puxar um papo aqui comigo, né? Na verdade, na DM para você comprar. Se você está vendo pelo YouTube, manda um comentário aqui para mim tá conversando com você para a gente então tá fazendo essa maravilhosa venda aí. E eu já vou chamar o meu amigo Marcos para a live. Ele vai. Stephanie, seja muito bem-vinda para mais uma live. Que Deus abençoe você grandemente, né? Muito obrigado por estar aqui enquanto o Marcos vai entrando aí, esperando a conexão com o Marcos, né? A Stephanie falou, Rafa, samurai, cabelo tá top. Hoje eu tava até falando com o pessoal aqui em casa, se me der 2 espadas, né, no cosplay de samurai, tá prontíssimo, né? Deixa eu ver aqui. O Marcos, ele ainda não entrou. Deixa eu ver. A Letícia entrou também. Só esperando o Marcos entrar, né? Só esperando o Marcos entrar. Enquanto isso, eu vou enviando aqui a live pro pessoal. Gente, enquanto o Marcos não entra, eu não sei porquê ainda. Parece que o Marcos deu uma saída, mas vamos esperar então. Eu acho muito engraçado que é o seguinte: a gente vai lá, faz a nossa videoligação, funciona tudo direitinho. Aí a gente vai para a nossa live, aí acontece esse negócio de não dar para participar e tudo mais, mas vamos esperar um tempo, né? Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre o Amigo Jesus, o Amigo Jesus não. Supermanos é a minha história em quadrinhos, conta a história, né, dos meus personagens aqui, que são inspirados nos meus irmãos, que tem como objetivo pregar o evangelho através do heroísmo, né? Então é uma história em quadrinho muito legal. Se você puder, adquire a sua, mas eu vou pedir para vocês terem aí um pouquinho de paciência, né? Letícia, a própria Stephanie, esperar um pouquinho aí para ver o Marcos chegando aí e a gente batendo um papo hoje sobre esse tema, que é um tema muito interessante. Por que a gente vai bater um papo hoje sobre isso? Justamente pelo motivo de que agora eu vou chamar o Marcos, que ele chegou. As pessoas às vezes publicam as suas histórias em quadrinhos e não sabem como dar o próximo passo. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso. E agora sim deu certo! Aí, seja bem-vindo, Marcos. Tá O me ouvindo Marcos, legal? tô te ouvindo legal. O Marcos deu um tapa no visual aí para participar da live, me sinto até honrado. Eu tô ficando careca, né? Então já vamos acostumando já. Ô Marcos, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco sobre quem é você, sobre a Guerra dos Reinos Comics, sobre seus quadrinhos também. Legal. E a Boa XCOM. noite. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Oliveira, sou idealizador da XCOM, idealizador também da marca hoje Comics GR. Também quadrinista aí profissionalmente da editora 100% Cristão, PubliGB e algumas outras editoras aí. Tenho hoje 31 quadrinhos já lançados já. E é basicamente isso. Ah, legal. Eu pensei que você ia falar de Overcome Fear, do quadrinho Guerra dos Reinos e tudo mais. Ô, Marcos, a gente está aqui para falar um pouco sobre profissionalização de quadrinhos, né?
Por quê? Legal. A gente tem visto aí muitas histórias em quadrinhos surgindo, né? Muita gente fazendo histórias em quadrinhos independentes, principalmente no meio cristão, mas que às vezes as pessoas elas não sabem como tomar o próximo passo, né? Às vezes publica, tá lá a história em quadrinhos, às vezes até vende bem, mas não sabe o que fazer para se manter no meu mercado e tudo mais. Então, eu gostaria de saber de você qual que é essa importância de profissionalizar seus quadrinhos, né? E como começar, então, a profissionalizar seus quadrinhos, né? É essa questão que você acabou fazendo. E eu acho que você também, por trabalhar por contabilidade, você tem um conhecimento maior de lei, de questão de direito autoral, essas questões todas que a maioria não tem. Mas eu gostaria que você, então, falasse conosco sobre isso. Ah, legal. Bom, primeiro vamos lá pelo primeiro ponto. Qual que é a importância de profissionalizar isso daí? Eu acredito que é assim, se a gente quer ter um alcance maior com, com o material que nós temos, o primeiro passo é a gente tornar algo melhor, né? Mais profissional possível. Quando a gente fala profissionalizar, é exatamente usar dessa palavra, se tornar mais profissional possível, né? De acordo com o que tem no mercado. Então, assim, a gente, nos quadrinhos, o meu primeiro quadrinho, que é o Guerra dos Reinos, que eu lancei em 2017, mas na verdade eu comecei o projeto lá em 2012, né? Então, ele era chamado de Oliver, um jovem cristão, né? E aí, quando eu imprimi a primeira leva do meu quadrinho, a intenção não era ser uma produtora de quadrinhos como Deus tem levado a gente para hoje, né? Na verdade, fazer usar a arte para ministrar a palavra de Deus e ali, sabe, só para desenhar um passatempo. Só que os amigos foram comprando e tal. Então, no primeiro momento, o quadrinho atendeu aquilo que a necessidade local, né? Era legal para apresentar para os amigos. E aí veio a primeira ideia, eu falei assim, cara, isso daqui é legal, né? Pô, já pensou um quadrinho igual esse numa banca, por exemplo, né, de jornal, ou numa livraria? Eu acho que seria legal, eu gostaria de ver a minha obra assim. E aí eu comecei a fazer. Na hora que eu terminei, em 2017, eu achei que estava maravilhoso, né? Que foi o Guerra dos Reinos. Foi o melhor que eu fiz na época, eram as melhores técnicas, tanto que, assim, o Oliver, um jovem cristão, eu fiz ele na mão, em todos, assim, era com nanquim, pincel, eu não tinha uma impressora para poder escanear os meus desenhos, por exemplo. Aí eu cortei uma caixa de sapato, coloquei ela de pé, fiz um buraquinho em cima do da caixa para colocar meu celular, para tirar foto. Era assim que Que eu isso, fazia. que isso. E aí, MacGyver? o, na hora que eu ia tirar, eu colocava temporizador, né, na foto, saía correndo, acendia todas as luzes de casa e pegava uma lanterna que eu tinha de LED, que era luz branca, e aí eu clareava o desenho para sair a sombra que a caixa fazia, né? E aí eu conseguia ter o scanner do meu desenho. E aí daquela foto eu mandava para o meu e-mail e eu não tinha conhecimento nenhum de software de desenho. Já tinha, né, os softwares de desenho nessa época que a gente está falando. Isso foi lá em 2012 mesmo, nesse ano, né? E aí eu jogava no Paint, sabe? Eu fazia no Paint, era o que eu sabia usar na época. E aí eu comecei a procurar vídeo no YouTube, programas para poder fazer desenho. Foi onde que eu conheci o programa que eu utilizo
hoje ainda na arte finalização, que é o Paint to Sai, que é uma das ferramentas que, assim, só um adendo dentro dessa questão de ferramenta, que eu sempre me pergunto qual é a melhor ferramenta para utilizar para desenhar. E eu respondo a melhor que você domina, né? Qual que é melhor, o Windows 10 ou o Windows 7? Não tem mudança, é que a tecnologia muda, mas o Windows 7 atende como o Windows 10, né? Mas é uma questão de dominar a ferramenta. Então, eu estou migrando, eu não, o quadrinho que eu estou fazendo atualmente, eu fiz só algumas páginas, porque em arte finalização no Photoshop, tá? Então, eu estou tentando migrar para ficar tudo numa única plataforma. Então, hoje eu utilizo duas, mas eu já cheguei a utilizar 4 plataformas. Utilizava o Paint to Sai, utilizava o Midbang Paint, utilizava o Manga Studio e o Photoshop. Eu usava 4 ferramentas para fazer um desenho. Aí fazia uma parte em um, fazia outra parte no outro. Porque eu sabia uma parte de cada sistema, aí eu juntava tudo. E isso demorava o processo, né? Então, eu como o meu profissional depende de prazo, aí você falou que da minha profissão de contador, a minha profissão exige prazo. Então, eu tenho até o dia 20 para fazer tal obrigação, e se eu não entrego, gera multa, né? Então, essa questão de trabalhar com questão de prazo, me doutrinou a sempre estar buscando forma de acelerar o processo que eu faço. Então, eu já cheguei a levar dias para fazer uma página. Hoje eu levo horas, né? Uma página completa, fechada, desde o esboço até ela balonada, entrega para o cliente. Então, hoje eu levo horas, mas eu já cheguei a levar dias, assim, de 3, 4, 5. Na verdade, a primeira página, assim, que comecei no computador, eu levava 5 dias para fazer, de 5 a 8 dias para fazer. A das primeiras páginas, a mais complexa, assim, eu levei uns 8 dias para fazer a primeira página. Principalmente quando eu comprei a minha... Comprei, né? Não, né? Eu ganhei a minha mesinha digitalizadora. Minha mesa digitalizadora é uma das mais simples. É uma Acon, né? Então, Parece com ela a minha. é a 400 a CTL 480. É uma das A minha é primeiras. branca. A sua é branca? É A sua branca. ainda é mais nova do que a minha. Eu ganhei essa, essa mesa digitalizadora de aniversário. E aí, enfim. Que legal. Então, como a gente está falando a questão de profissionalizar, eu comecei lá no Lápis e eu identifiquei nesse longo de tempo que eu precisava vir melhorando. Chegou ao ponto em que eu precisava aprender de software de desenho. Eu não comecei com o Photoshop, porque o Photoshop ele é mais profissional, mas assim, ele é simples hoje para que hoje eu trabalhando com ele. Para mim é simples hoje. Mas lá atrás era uma dificuldade, então para fazer uma coisa, eu parava, eu não tinha grana para fazer um curso. Aí eu parava, ia no YouTube, como fazer sombra no Photoshop. Como fazer efeito de fogo no Photoshop. Como fazer efeito de raio no Photoshop. Né? Então, o YouTube foi uma escola que me auxiliou muito. Mas, assim, ao longo desse tempo, eu fui identificando que eu precisava melhorar as coisas que eu fazia. E isso entra na questão da profissionalização. Então, a gente vem desde lá de trás. Não só questão de publicar, a gente tem aí uma galera aqui que já tem um material produzido, e mas pula algumas etapas, e eu tive que passar por todas as etapas. Eu não queimei nenhuma etapa na questão da profissionalização dos meus quadrinhos e de como profissional, quadrinista falando. Então eu não queimei etapas, tive que bater de porta em editoras, recebi muitos nãos, e cada uma
de uns 2 anos, ele me levou a olhar o que eu precisava melhorar e o que eu precisava entender. Então, voltando aqui, no primeiro quadrinho lá no Jovem Oliver, um Jovem Cristão, ele era feito no Paint. Eu tenho um impresso dele aqui ainda. Eu fazia ele no Paint, né? Então era foto do desenho que eu tinha feito. Eu recortava ele no Paint, formava as páginas no Word. Era o que eu sabia fazer na época. E aí eu consegui imprimir o primeiro. Aí, só que com isso, eu já sabia, na hora que eu peguei o primeiro quadrinho na mão, eu falei assim, cara, isso daqui serve como um protótipo, né? E eu lembro que eu fui numa escola muito conhecida de desenho aqui em Campinas, na região de Campinas, que vai fugir o nome da cabeça agora. Mas os principais artistas passam por essa escola aqui em Campinas. Inclusive o Mário Cal, que é um dos quadrinistas aqui da região mais famosos que tem. Né? Eles têm vínculo com a Marvel e tal, eles indicam alguns trabalhos para lá. Pandora, lembrei o nome da escola. A escola é Pandora, chama. É muito conhecida na área dos quadrinhos, sabe? Essa escola. E aí eu fui fazer uma aula lá, gratuita. Eu comecei a fazer um monte de aula gratuita em todas as escolas. Então, eu não tinha grana, velho. Eu falei assim, a primeira aula é gratuita. Então, eu comecei a me inscrever em um monte de escola. Em todas as escolas daqui da região, eu fiz a primeira aula gratuita. Então, eu fiz, tipo, 1 mês de aula gratuita, né? E aí, Eu também já fiz nessa isso, escola mano. da... Era difícil E na aí, hora que o pessoal falou, vamos fechar o curso. Aí você fala, não, não tá ainda não. A pessoa ficava insistindo. Não, Tem uma promoção aqui pra você. Mas é só hoje. Você fala, não, mas eu não tenho condição ainda não. Vai dar uma oportunidade deixa de pro mês que vida. vem. Acho que o cara ficou ligando pra mim uns 2 meses. Véio. Vamos fechar esse mês, vamos fechar esse mês. Várias escolas. Mas enfim, aí nessa escola, quando eu mostrei o primeiro quadrinho, o cara falou assim pra mim. E eu assim, eu tava confiante que aquilo era top, entendeu? Na minha cabeça, na minha imaginação, o que eu estava na mão era já o produto final. E aí quando eu apresentei pro cara, o cara falou assim, ó, isso aí é legal, só que é um protótipo. Você não é um quadrinho igual que tá no comércio. Eu falei assim, como assim, cara? Você ficou louco? Nossa, eu voltei pra casa mordido, velho. Cara, como que o cara fala que é protótipo? Isso aqui tá muito doido, velho. Pra mim tá muito bom. E não sei o quê. Só que assim, aí é uma questão minha, Marcos, minha pessoal, que eu, eu gosto de analisar a situação a qual eu me encontro e projetar algo para o futuro. Então eu sou assim. Então quando algo dá errado, algo dá negativo para mim, eu falo assim, então peraí. Eu fico bravo, choro, né, Eu porque eu acho que sou todo chorão. desenhista fica, Marcos. Eu só não cheguei a chorar, mas bravo eu já fiquei também. Não, eu chorei. Eu sou chorão, né? Então eu choro mesmo. E aí eu peguei e falei assim, não, tá, então peraí. Aí eu orei ao Senhor, falei assim, Senhor, me dê as direções, né? E aí Deus foi fazendo, né? Então, falando de profissionalização, ela vem não só na questão do publicar, mas a forma de produzir, né? Então eu fui conhecendo material, eu fui conhecendo os softwares utilizados pelos quadrinistas no mercado, pelas editoras no mercado, fui estudando cada uma delas. Eu uso muito a plataforma da Udemy para cursos, que são cursos baratos, acessíveis. Eu fiz o curso de modelagem 3D pelo Blender, eu paguei R$ 29 na Udemy. Então, eu já aprendi modelagem 3D lá pela Udemy. Então, são cursos, lá tem Photoshop, tem vários cursos lá. Enfim.
Então, quando a gente fala em questão de profissionalizar, é até onde você quer que o seu material chegue, né? Porque eu poderia ter parado ali no Oliver em Um Jovem Cristão e ter feito É outras verdade. histórias só para os meus amigos, entendeu? Então eu ia me limitar àquilo, né? Eu acredito que isso é uma escada. Assim como o Maurício de Souza subiu, assim como o Stan Lee subiu, assim como o Frank Miller subiu. Eu falei esses três nomes porque o Maurício de Souza é o nosso Stan Lee brasileiro, É é a verdade. referência brasileiro. Sabe, o Stan Lee fez o que fez com a Marvel, né? O Frank Miller fez o que fez com o Batman, que é o maior herói da DC Comics, né? Querendo ou não, o Batman leva DC nas costas, o Batman e Super-Homem, né? Os dois. É, Mas sem os dois não existe DC, entendeu? Os dois os dois pilares da DC. E o Frank Miller foi quem criou o Batman e assim que fez essa mudança total. Mas, enfim, dentro disso, eu poderia ter escolhido ficar lá atrás. E aí, só que eu identifiquei, eu falei assim, não, até onde eu quero chegar com isso? Então, eu acredito que essa primeira questão aí da importância de profissionalizar, eu não digo a importância, mas eu queria trazer uma pergunta. Até onde você quer que o seu material chegue? Né? Qual é o alcance? Né? Se você quer ficar só no seu elo de amigos ou se você quer alcançar, sabe, o mundo. Né? Porque é uma escada que só o degrau onde você vai parar é só você que determina. É claro que com isso tem uma questão assim enorme, né? De mudança. E isso é em tudo. Não é só no desenho. E aí isso entra para o profissional. Sabe, você conhece um pouco do meu testemunho. Eu fui usuário de crack, sabe, meu, eu era traficante, morava na. Cheguei, fui expulso de casa, não morei na rua, tá? Eu não fui morador de rua, mas eu fui expulso de casa, eu tive que morar de favor com a minha sogra, sabe? Eu pesava 41 quilos, não tinha estudo, não tinha estudo. Eu tava comentando esses dias com meu pai, sabe? Que começa a acontecer as coisas, aí meu pai, ele enche o olho dele de brilho e isso é muito gratificante para mim, porque o tempo que eu fiz ele sofrer, no tempo que eu usava droga, no tempo que eu estava perdido, quando eu trago essa satisfação para ele, para mim é muito gratificante. É como se eu tivesse apagando um pouquinho do meu passado, apagando um pouquinho da dor que eu causei no meu passado. E aí eu estava lembrando junto com ele. Eu teve um dia, uma fase na minha vida que eu estava sentado numa calçada aqui, perto de uma banda que tem aqui na minha região, que chama Banda do Brejo, e eu sentado na esquina. Eu estava muito doido de crack naquela noite, e sentado, eu lembro que eu estava pensando naquela noite, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Quem eu sou? Né? E eu ali, sem estudo, sem perspectiva de vida, aí meu pai passou. E aí ele parou, nossa filho, o que você está fazendo aqui? E eu falei assim, não pai, eu tô aqui só esperando os amigos e tal. Mas assim, eu tava muito doido, sabe? E aí meu pai comenta muito disso. Ele falou assim, que naquela noite, ele falou assim, qual vai ser o futuro do meu filho? Né? E então, assim, nesse longo da jornada da minha vida, eu tudo comecei a identificar que eu precisava melhorar. Sabe, eu preciso melhorar nisso e começo a aplicar. E aí isso veio formando. Hoje eu tenho o orgulho de dizer que o Senhor me proporciona duas profissões diferentes. Né? Eu sou contador e eu tenho o meu próprio escritório, então hoje eu sou empresário, né? Então eu trabalho para mim mesmo e estou atuando hoje como um quadrinista profissionalmente. Sabe, isso é uma coisa de transformação. Assim, é toda a honra e glória ao Senhor. Eu não tiro essa honra dele, porque se não fosse por ele, eu não seria nada, porque ninguém já acreditava mais em mim. Mas aí entra nessa questão do profissionalismo, porque na minha profissão contábil,
eu não tinha estudo, mas eu já tinha uma filha para criar. E aí eu tive que vir trabalhando de auxiliar. Sabe, eu comecei, eu tenho minha carteira, eu estava mostrando para minha filha esses dias, minha carteira de trabalho, meu primeiro registro eu ganhava R$ 350. E eu já tinha que criar ela, entendeu? E aí eu, como auxiliar, fazendo um office boy, fazendo entrega de documento, e eu quero aprender a fazer nota. Aí eu fui aprender nota. Não, porque como que funciona essa questão do imposto? E eu comecei a perguntar, comecei a ir atrás. Sabe, isso é a questão da profissionalização. Então eu vejo que não é só a importância nos quadrinhos, né, mas é em toda a área da nossa vida. Então essa questão de profissionalizar, se tornar profissional, ela é a chave, na verdade, da onde você quer chegar como profissional, né? E, em tudo, né? Em tudo, sabe? Na live da igreja, sabe? Eu assumi o mídias sociais da minha igreja agora, esses tempos, então eu estou fazendo uma revolução lá, a galera tá sentindo um pouco de dificuldade, porque era feito tudo errado, tipo, era feito live no Facebook pessoal, não tinha uma página da igreja. Criei a página, vou fazer a página, criei o aplicativo. Não, ó, sabe, é até onde eu quero chegar. Círculo. Aqui, Eu acho que legal, deu uma é trava. você quem decide, né? Mas se eu quero alcançar algo maior, eu preciso profissionalizar isso. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas É isso aí. Não, basicamente foi isso. perfeito, foi perfeito. O mais legal, primeiramente, boa noite, Edu e Meig, vocês que estão assistindo a gente aí, sejam bem-vindos. Tem live hoje? A segunda coisa que acontece é o seguinte, Marcos. Eu acho muito legal a sua história, que você, de fato, é um vencedor, né, Marcos? De tudo que você passou. Eu sempre falo com você que a sua história, ela dá um filme, né? Eu até falei com você que você é um personagem inspirado em você, porque realmente dá um filme a sua história, tudo que você passou, tudo mais. E você mostra também que é luta, né? É batalha. É tipo assim, você tem seu sonho e você tem que decidir batalhar por ele para conseguir chegar no patamar que você almeja ou que Deus mostrou no seu coração, né? Melhor, que Deus mostrou no seu coração. Eu acho que é isso também, né? A pergunta, ela começa a partir daí. Até onde o desenhista quer chegar? Você quer que a sua história ela seja para os seus amigos? Você quer que a sua história seja regional? Você quer que só seja um quadrinho lido para o Brasil? Ou você quer chegar no nível de Marvel, de DC Comics? E quanto mais passos você der, mais você vai ter que trabalhar, mais você vai ter que se desafiar e mais você vai ter que abrir mão de determinados tipos de coisas para que você chegue lá. E arriscar também, né? Você vai ter que arriscar, porque é uma questão de arriscar. O Edu falou que tem live do Parábolas Geek daqui a pouco, 22 horas. Gente, não perca a live do Parábolas Geek, é sensacional. Semana passada foi sensacional. E eu creio que essa semana aqui atrás, vai ser muito boa também. O Edu tá ali. Ô Marcos, eu só queria que você respondesse aqui a pergunta da Alexandra, antes da gente passar, que ela perguntou o seguinte. Deixa eu caçar. Ela falou que tem muita dificuldade para desenhar, mas sempre gostou. O que você acha que devo fazer para melhorar? Aí você responde que eu vou fazer uma próxima pergunta para você já. Alexandra? É, É Alexandra. isso? Alexandra, desenha mais. Não tem outra escapatória. Uma coisa que eu aprendi no desenho é não ter dó do desenho. Sabe, quando a gente está desenhando, não fica legal, não fica apagando. Rasga e começa de novo. Eu tinha uma dificuldade para fazer isso, cara. Aí eu arrumava, apagava, e o desenho parecia um Frankenstein depois no final. Então, o primeiro ponto, eu acho que não tenha medo de começar de novo, né? Então, você está fazendo desenho no papel, não ficou legal, velho, amassa, joga fora e faz de novo. Isso me ajudou muito. Lá no começo, quando eu ouvi essa frase do Cian Murphy, numa palestra dele. Ele falou assim, no começo eu errava muito. Então, o que eu aprendi? A não ficar corrigindo o erro, mas começar de novo. Estava aprendendo, estou estudando.
Então começa de novo, amassa e joga fora, velho. Eu já tive, assim, de ter 2, 3 latas assim perto de mim, assim, de papel amassado. Começava a desenhar e tal. Aí tava quase terminando, aí na hora que eu olhava, cara, não ficou legal, velho. Não ficou legal, velho. Aí eu pegava, amassava, jogava fora. Amassava e jogava fora. Então acho que o grande segredo é esse. Não, primeiro é ter persistência, né? Desenha, desenha, desenha. Eu chego a desenhar hoje por volta de 12 a 14 horas por dia. Todos os dias eu desenho. Então hoje já está mais maleável. Já cheguei a passar 24 horas desenhando por causa de projeto. Mas lá no início era no mínimo 2 horas por dia, sabe? Era 2 horas. Eu trabalhava e estudava na faculdade. Então aí na hora do meu almoço eu pegava e desenhava, né? Fazia os estudos, o esboço. Aí na faculdade, naquela aula mais chata, véio, eu pegava e desenhava. Eu consigo prestar atenção. Eu também. Na verdade, eu me concentro muito mais ouvindo e desenhando do que tá ali com olhos fixos. Então, Eu também. começava a aula e eu começava a desenhar e eu ia prestando atenção na aula, né? Então, eu acho que o segredo é esse: desenhar, desenhar e continuar desenhando, É se é isso aí. esse o intuito, né? É. Por incrível que pareça, Marcos, eu também tenho mais facilidade em prestar atenção nas coisas quando estou desenhando do que não estou. Quando eu estava no ensino médio, eu fazia as minhas revistinhas todas na escola e tirava nota boa ainda. E atualmente, né, eu fico estudando teologia, e aí quando eu estudo teologia aqui, faço estudo por conta própria, eu sempre estou escutando a aula e desenhando. Parece que o desenho te ajuda a ir prestando atenção, a focar, e por incrível que pareça, você grava as coisas ainda. Ele não tinha a sua capacidade de gravar, não tira a sua atenção de fato. O Jussier falou o seguinte: tem uma dúvida. Eu só registro uma obra quando terminar ela ou posso registrar por capítulos? Na verdade, ô José, se eu vou te indicar. Entra no Parábolas depois, lá no Parábolas Geek, e a gente falou, teve uma live sobre plágio, né? Plágio e como proteger a sua obra. Lá eu dou umas dicas a respeito de como registrar a obra. Mas, já respondendo a sua pergunta, não necessariamente só quando terminar a obra. E nem quando terminar só o capítulo. Você pode registrar o projeto como um todo, né? Então, tem algumas certificadoras que você pode registrar todo o projeto, né? É isso que eu faço, eu registro todo o projeto, registro o nome do projeto, os personagens do projeto, o plot e o storyline. Isso é os principais pontos importantes que você precisa ter para o registro, porque o storyline, você não vai contar a história, você vai dar um pico do que está acontecendo e o que vai acontecer, não o desenrolar aí da história. Então, isso você precisa ter em mãos. Eu crio alguns projetos, eu falei lá nessa live, procura lá no Parábolas Geek, está lá no, no, no feed deles já, essa live. Mas lá eu dou todas as dicas de como fazer isso. Quais os projetos. Depois você tem o meu contato também, pode me procurar no WhatsApp se você tiver. Eu te mando alguns modelos de como registrar o projeto, a ideia, né? Então tem alguns pontos aí que precisa seguir, né? Na verdade, não é a lei que pede, né? Eu criei esses métodos de acordo com as experiências que eu tive e com os estudos que eu tive em alguns incentivos de quadrinhos, entendeu? Então procura lá essa live lá, mas você não precisa só registrar quando a obra está completa e nem quando o capítulo, mas você pode registrar o projeto como um todo. Pode registrar a ideia também, né, Marcos?
A É, o ideia projeto, né? O registro, inicial. isso, é o registro do projeto, a gente chama. A gente não chama registro de ideia, né? A gente chama de registro de projeto. É isso aí. Então, José, o Marcos deu aí a dica, né? Faz o apanhadinho do seu projeto, coloca lá o argumento, as fichas dos personagens e existe o seu projeto, né? Que aí eu acho que é bem melhor e é um passo também a dar, né, Marcos? E o que o José falou, por que pareça, linkou com a pergunta que eu iria te fazer, que é o seguinte. Sobre a questão de pensar na nossa obra como um produto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque há essa diferença. A Marvel, igual eu estou com a camisa da Marvel, e o Marcos está com a camisa da DC. E eles pensam os personagens dele como produto, né? E muitas vezes a gente acaba não pensando dessa forma. Eu gostaria de falar, que você falasse um pouco sobre isso. Bom, legal. Então, assim, como a gente tinha falado lá, até onde você quer ir, e aí a gente chega nesse segundo ponto, que é transformar o seu material num produto, né? Esse é o segundo ponto do segundo degrau, vamos se chamar assim, né? Então a gente tem lá a base, que é me profissionalizar em questão quanto profissional, e agora tem aí a gente sobe a escada, que é o conhecimento, segundo passo, e talvez agora o terceiro passo seria eu identifiquei tudo isso, agora eu quero transformar ele num produto. Então, realmente, eu preciso pensar ele como, financeiramente falando, como um produto mesmo, né? Então, e aí como que a gente faz para um estudo de produto? A gente corre primeiro a buscar referência no mercado. É igual um comércio como outro qualquer. Eu não sei se vocês assistem, mas eu sou viciado em um programa que se chama Shark Tank Brasil. Véio. Eu sou viciado nesse Ele programa. passa onde, Marcos? Ele passa na Sony, né? Mas tem o canal do YouTube aberto, que é aquele dos investidores, Shark Tank Brasil. Né? Eu vou lá Ele pesquisar ele. pode assistir, velho. Você vai aprender muito comercialmente falando. O que é o Shark Tank Brasil? O Shark Tank Brasil são investidores que são grandes. É o dono da Polishop, é o dono da China Inbox, que participa desse programa. A veinha lá, Magalu, véio, ela participa, ela também é um Shark A Tank. dona do Jovem Nerd. É a dona do Jovem Nerd agora, né? O pessoal tava falando que a Magalu foi a primeira a ir a ter um filho, que o filho dela agora é o Jovem Nerd. O Jovem Nerd tem um avatarzinho também, né? Tem. E aí tem essa galera aí, né? Aí tem mais uns outros Shark Tanks lá que eu não. Tem a Camila, que é a maior investidora de tecnologia do Brasil, enfim. O que acontece? O cara vai lá e apresenta o produto para eles, vende uma ideia, né? Tem vários que vendem já empresa pronta, né? Então o que ele faz? Ele transforma aquela ideia dele num produto. Então quando a gente fala de produto, né, a gente tem que entender que a gente está em busca do investidor, seja ele nos quadrinhos aí, seja ele uma editora ou os seus compradores, seus clientes, né? Então aí o que a gente faz quando a gente está montando um projeto, né? Montando um comércio? Então vamos lá, não vamos falar de quadrinho, eu vou falar assim, você quer montar uma empresa de refrigerante. Qual é o melhor refrigerante que existe hoje no mercado? Qual é o pior que existe hoje no mercado? Aonde você quer atuar? Entendeu? Então aí você tem referência do melhor e do pior. Aonde você quer chegar? Não, eu quero ser melhor do que o melhor. Então você tem um caminho a ser trilhado, né? E aí vindo para os quadrinhos é a mesma coisa,
né? Então, eu dei a ideia de um comércio normal para que todos nós entendamos que é como enxergar o seu material como um produto. Então, vai entrar em questões de padrão, de impressão, falando de quadrinho, né? Então vamos lá, vamos falar de quadrinho. Nós temos, eu vou pegar os quadrinhos que eu tô lendo, que é claro, da DC, né? O Batman. Eu acho muito legal esse layout das capas da DC. Principalmente como eles funcionam com os logos ali do lado, ali, o logo do Batman, da DC e tudo mais. Sim. Aí eu comecei a ler esses dias, comprei, na verdade, hoje. Esse daqui é o novo, que está na banca, vai sair em 3 edições. Esse é grande, hein, Marcos? Que é maior que o outro lá. Não, é o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho? É o mesmo tamanho, ó. Não, eu tô falando da HQ convencional, da mensal. Sim, é um pouquinho maior. Menor, na verdade, ela é mais fina do que a metal. Mas enfim, a gente precisa pensar ou pegar o material do seu concorrente, do que você tem como norte, né? Eu sempre tenho os dois, tanto DC quanto Marvel, tá vendo? Mas você pode ver que nos quadrinhos a própria Marvel começou a copiar DC. É muito parecido. O M ali com o DC ali em cima é bem parecido. A cor da capa tá parecida também. A cor da capa, tá a tudo. A cor da capa, tá tudo parecido. Tanto que, assim, ó, essa daqui do Venom, essa daqui eu comprei por causa que é da minha coleção. Eu tô acompanhando a Ilha Venom, né? Então, essa daqui é a conclusão do arco que eu peguei hoje. Ela é fosca e brilho, o verniz total localizada. Local, só no local. Então, é só nos personagens. Isso chama... a capa, ela é fosca com verniz local, né? Verniz total local. Então você tem que pegar o material do seu concorrente e falar assim, esse é o padrão que eu preciso ter. Eu senti isso quando eu lancei Guerra dos Reinos. Então vamos lá, assim, falando da experiência que eu tive a respeito disso. Quando eu saí de Oliven, né, eu falei assim, não, eu preciso transformar isso num material, num produto. É isso que eu preciso. Para poder alcançar outras pessoas, outros patamares, eu preciso transformar isso num produto. E aí, primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei assim, eu preciso de um nome não nichado. Então, quando a gente pensa num produto, né, até o Josier uma vez comentou, eu não sei se ele está acompanhando ainda, mas teve uma vez que ele comentou Dá um oi, José, se você estiver acompanhando. Teve uma vez que ele comentou, acho que no post, que que alguém marcou Overcoming Fear e tal. Acho que foi no vídeo da cultura bíblica, porque é difícil falar Overcoming Fear mesmo. Até o pessoal da cultura bíblica deu uma engasgada lá. Mas quando eu pensei no primeiro nome, que foi lá Guerra dos Reinos, The Kings of the Kings, Kings of the Kings, primeira coisa, eu falei assim, ó, eu preciso transformar esse quadrinho que eu tenho na mão, que se chamava Oliven, um jovem cristão, num produto. Se eu preciso transformar ele num produto, então eu não posso limitar a quantidade de pessoas que vão comprar. E como que você compra um livro? É pela capa. Não adianta. Quantos quadrinhos eu não comprei e livros que eu não comprei, assim, eu comprei pela capa. Falei assim, cara, esse negócio tá doido. E na hora que eu lia, eu falei, meu Deus, por que eu gastei meu dinheiro com isso? Quadrinho, principalmente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da parte visual do quadrinho. Então, assim, quantos quadrinhos eu não comprei, eu falei assim, nossa, isso daqui tá doido demais. A capa era doida demais.
E aí, na hora que eu ia folhear, eu falei, rapaz, eu não acredito. Um exemplo disso é o quadrinho que está aqui em cima, aqui, ó. A série, que é o Batman, o Cavaleiro Branco, que a primeira parte foi feita pelo Cian Murphy, né, desenhada e roteirizada. Só que o negócio ganhou tanta força que o Cian Murphy começou a fazer outros trabalhos para DC, e aí ele não conseguiu fazer algumas partes desenhadas do Cavaleiro Branco. Isso, a segunda parte. Eu tenho as duas, porque eu gosto do trabalho do Cian Murphy. E aí, quando eu comprei, a capa era do Cian Murphy. Eu cheguei em casa, comecei a folhear, falei assim, cara, esse desenho não é do Cian Murphy. Não, os primeiros assim, eu falei assim, cara, esse traço tá diferente. Porque eu não leio primeiro assim, quando eu tô lendo o quadrinho, quem foi que fez, que escreveu. Depois que eu li todo o contexto e eu gostei da arte e tal, aí eu começo a ir buscar quem que escreveu, quem que foi o desenhista, colorinista e tal, enfim. É depois que eu leio toda a obra. Principalmente quando eu estou estudando. Então, às vezes eu compro para estudo um quadrinho, então eu começo a folhear todas as páginas para mim começar a formar a ideia dos trabalhos que eu tô fazendo, e aí beleza, passo. Mas aí, falando disso, quando eu peguei, quando a gente quer transformar, eu dei um corte porque preciso seguir, senão vai ficar umas 3 horas de live. E aí Beleza. eu gosto de Qualquer falar. coisa a gente faz uma parte 2 depois, semana que vem, Marcos. Se der pra você fazer também. Não, tranquilo. Se for de quarta-feira, tá tranquilo para mim. Então, assim, a primeira coisa que eu identifiquei que eu precisava não nichar o meu público, né, o meu material. Se eu lançasse um quadrinho que se chamasse Oliven, um jovem cristão, só os cristãos iam comprar. Entendeu? Porque eu nichei, já é um nicho. E aí eu fiz do nicho um nicho de novo. Eu diminuí o público. Então eu falei assim, não, eu preciso quebrar essa barreira. Então a primeira coisa que eu identifiquei, eu falei assim, não, eu preciso criar um nome de resposta. E aí foi onde eu comecei a orar ao Senhor, e aí num culto de oração, em todo culto de oração, ou em todo culto, a gente sempre ouve assim, nós estamos em guerra, né? E a nossa guerra não é contra carne nem sangue, porque está lá escrito lá. Mas assim, e essa questão, estamos em guerra, nós estamos em guerra, começou a entrar na minha cabeça, eu falei assim, cara, guerra dos reinos, porque nós estamos em guerra nos reinos, no reino espiritual e no reino material. Tanto que o quadrinho Guerra dos Reinos, ele trata isso, a batalha espiritual e a batalha na terra. Né? E aí eu falei assim, pronto, tá aí, esse vai ser o nome. Né? E o subtítulo, The Kings of the Kings, que é o Rei dos Reis, que era a apresentação de Jesus. Então, assim, eu gosto dessa questão, não só eu gosto, mas essa questão comercial, aí é o que eu ia falar do Josier, ele tinha marcado lá, eu gostei muito de Overcoming Fear, só não gosto dos nomes que o Marcos coloca, que é em inglês. Tem vários artistas brasileiros que também não gostam. Ele coloca o nome do quadrinho em português. Só que comercialmente falando, quando eu quero transformar ele num produto, o nome, mesmo que seja o subtítulo seja em português, mas o nome principal, quando ele vem como inglês, ele ganha mais força no comercial. É incrível. É uma coisa do brasileiro também. Ele acha assim que é porque é inglês, oh meu Deus, é acima da média. Exato. Então, assim, quando eu fiz lá o Guerra dos Reinos, eu mantive ele em português e coloquei o subtítulo em inglês. Foi aí que eu identifiquei para mudar isso em Overcoming Fear. Porque Overcoming Fear, quando eu estava orando para Overcoming Fear, o que veio no meu coração era a superação do medo. Tanto que a capa preta que está no Overcoming Fear, na última página de todos os apoiadores dessa nova Overcoming Fear, na última página que estava preta, eu não sei se é a que eu te mandei. A que eu te mandei não tem. A sua é a que tem o Josué com a espada e a Arca da Aliança.
Mas É, a oficial agora é a capa preta lá atrás. Então eu joguei a capa preta. E a capa preta tá lá, superação do medo, né? Só que eu falei assim, não, eu preciso, isso daqui tá com uma qualidade, eu quero transformar isso num material competitivo, né? E eu não quero barrar, limitar os leitores. Eu quero ampliar os leitores. Então foi onde que eu coloquei superação do medo em inglês, que é Overcoming Fear, que significa superação do medo, né? A saga de Josué. Então, assim, eu identifiquei isso. Aí eu vi com os materiais dos concorrentes, né? Não vou falar concorrente, mas os nossos, os maiores que tem, que é a Marvel e DC. Eu falei assim, tá, eu preciso ter um diferencial para me destacar no material deles. E aí foi onde que eu comecei a buscar quadrinhos europeus, né? Então o quadrinhos europeus formato, são sensacionais. exato, eles são referência para todo o resto do. E lá na Europa, os quadrinhos, ele tem muita força política, cara. É sensacional o poder do quadrinho na Europa. Foi aonde eu falei assim, eu vou imprimir no formato europeu, que é um É, o A3 formato dobrado. é o Ele é grandão. isso, ele é maior. Tanto porque eu pensei nisso, porque se eu for só pegar aqui. Já vamos responder sua pergunta, Maranata. Não sai daí. Desculpa, eu não ouvi, que eu tinha tirado o fone. Não, eu tô respondendo uma pessoa que comentou aqui, o Por que Maranata. eu tomei essa decisão de ser o Overcoming Fear desse tamanho? Porque o objetivo de Overcoming Fear é estar nas bancas. E eu já anunciei lá no Guerra dos Reinos que a gente vai ter distribuição em todas as bancas do Brasil. Por que eu escolhi esse tamanho? Porque eu preciso ter um destaque. Na hora que isso daqui for para a banca e colocar um quadrinho na frente do outro, Isso é inteligente, mano. Muito inteligente. Eu vou aderir isso daí, seu. entendeu? Isso é estudo de mercado. Isso é estudo de produto. Então, assim, eu não sou a DC. A DC, ela se vende pelo próprio selo dela. Mas eu preciso ter algo que chame a atenção do leitor, que se diferencie, se destaque, né? Então, o que eu fiz? Um quadrinho maior. Na hora que colocar na banca, o meu quadrinho pode estar atrás de todos e ele vai continuar se destacando. Agora, se eu tivesse no mesmo tamanho, olha só o que ia aparecer. Entendeu? Então, isso é questão de ver mercado, né? Falando mercadologicamente, transformando o seu quadrinho num produto. Então, isso tudo você precisa estudar. É questão de padrão de impressão, material que é utilizado na impressão. Eu sigo alguns padrões. A DC, o padrão que eu escolhi da DC é o que tem um pôster no meio. Véio. Todo quadrinho da DC que vem de grampo, todo quadrinho, isso é uma característica da DC. Todo quadrinho, não digo sim que é 100%, porque tem algumas linhas que eles não estão colocando mais. Mas a maioria dos quadrinhos que são de grampo, eles colocam um pôster no meio. Né? Eu falei assim, opa, eu preciso ter isso. Tanto que quando eu estava fazendo o projeto de impressão de Overcoming Fear e eu estava conversando com... A gente estava em negociação com a editora, que não vingou a parceria no final, mas quando nós estávamos negociando, uma coisa que eu batia forte, eu falava, Marcos, não vai ficar legal. Tem que ter. Ponto. Tem que ter o pôster no meio. Tem que ter. É esse o padrão que estamos seguindo. E um pôster que é maior do que o da DC. Porque agora a DC, na hora que você pega um menorzinho, você abre, não cabe num quadro desse, por exemplo. E aí eu fiz pensando para que o leitor possa tirar, recortar a parte branca e ele ficar do tamanho certinho de um quadro. Né? Então, isso tudo são estudos para você transformar o seu quadrinho em produto. Qual é o mercado que você quer escolher? Eu gostei muito desse trabalho aqui, qual eu apoiei no Catarse, que ele busca
um outro O padrão, Vestígio é né? sensacional. Eu tô com ele ali também. Ele puxou qual comércio? Eu vou Vou trazer pegar um que aqui, deixa eu ele ver tá aqui. lacrado ainda porque eu não li. Eu já li o meu já. E a Não, Roberta também. eu não li ainda. É Mas sensacional. qual o padrão que ele pegou, ó? Qual o padrão que ele pegou? Ataque ao Ocident Titan, que são os mangás. Então ele trouxe um produto que é equivalente a um mangá normal, né? Um mangaka. Eu só a única coisa que, assim, é uma questão minha, eu acho que ele deveria ter mantido a leitura oriental. O projeto do Guerra dos Reinos lá atrás era para ter sido feito assim, leitura de trás para frente, né? Igual mangá. Eu queria deixar igualzinho. Essa era a ideia lá no Guerra dos Reinos mangá, quando eu lancei o primeiro, que era para ter sido um mangá. Mas enfim, então assim, isso são como transformar o seu quadrinho num produto. Né? É pegar um exemplo e ir atrás. Né? Criar as coisas. Hoje, Overcoming Fear tem material brinde promocional, tem busto. Por que eu fiz isso? Porque eu quero transformar isso num produto. Né? Todo quadrinho tem um busto de um herói, não é a DC que vende. Entendeu? É claro Ou que então tem tem a ali seus miniatura ali em terceiros. cima. Exato, tá aqui a Josué. Ah, você tem, né? Do Tem a Superman. miniatura aqui. Que são. Eu ainda vou ver se eu faço o Funko ainda, porque tem como fazer o Funko Pop. Exato. Eu também estou pesquisando em falar nisso. Eu achei um modelador de 3D, velho. Eu estou negociando com ele. Ele está começando agora, velho. Ele Que cobrou legal. super barato para modelar o Olive. Eu só vou fazer o desenho dele em T, né? Eu vou fazer ele de lado, de costa e de frente com os braços abertos, para ele poder modelar. Você vai Depois fazer em action? Você vai fazer em Funko Pop? Não, vai ser action figure igual dos Dragon Ball, velho. Igual esses daqui, ó. Da Iron Studios? Isso, igualzinho da Aeros. Top, Então o vai ficar modelador, legal. ele tá começando. Eu gosto de pegar essa galera que tá começando, que vem com sangue no olho, velho, e quer trabalhar, e quer mostrar trabalho, e aí o custo cai um pouco, né? Porque para você fazer um projeto desse, você gasta um pouquinho. Para mim fazer o busto do Overcoming Fear, eu gastei uns 500 pau, velho. Só para fazer o molde, para comprar o projeto 3D, para comprar as questões do molde, que eu mesmo fiz os moldes, véio. Porque se fosse pagar para alguém fazer molde, ia mais uma grana, véio. Mas enfim, dentro disso, é até onde você quer chegar, né? Então tem que seguir norte. Né? Você tem um padrão. Infelizmente, isso é questão de mercadologicamente falando. É Né? isso aí. Se eu quero concorrer com a Marvel, com a DC, se eu quero ter o mesmo padrão, eu preciso seguir esses padrões. É um estudo de mercado que a gente tem que fazer, né? Que é uma coisa muito legal. E o Boletim Maranata, ele fez uma pergunta aqui. Eu vou terminar com a pergunta dele. E aí, semana que vem, você topa continuar essa live? Porque aí a gente aborda mais temas e tudo mais. É o seguinte. E semana que vem, gente, eu quero contar com a presença de vocês, porque eu vou abordar temas como, por exemplo, a questão, igual o Marcos falou aqui embaixo, como achar pessoas para fazer trabalhos para você, para trabalhar com você, para ser seu parceiro, como por exemplo, igual ele falou do busto, ou então trabalhar com você num projeto igual a gente está junto, eu e o Marcos, eu faço o flat lá, né? Exato. Faço a balonização e a letragem também de algumas HQs para ele já. Como encontrar esse tipo de pessoas? Vou falar um pouco sobre contratos também, falar um pouco sobre distribuição. Então a gente vai falar semana que vem sobre muita coisa ainda que, se eu fosse você, não perderia por nada e chamasse os seus amigos também. Eu acho que dá até para a gente ver uma questão contábil semana que vem, que eu não consegui tratar na live do Pastor Edu, que é muito importante, questão da declaração de imposto de renda, que agora eu estou falando disso porque a gente está entregando e o meu trabalho é contabilidade, mas assim, o que engloba dentro disso da arte? Tem como você, porque
o seu quadrinho, ele é um bem, entendeu? Então, como trazer valor para ele? Hoje, ou você tem um selo de marca de empresa, ou e aí ele agrega valor à empresa, ele é um bem da empresa, e quando você está com pessoa física, ele é um bem seu, entendeu? Pessoa física. E aí, por exemplo, eu conheço muitos artistas, eu não tenho bem nenhum, vai fazer um financiamento, não consegue, porque não tem uma declaração de imposto de renda feita, mas aí ele tem quadrinho. Eu conheci um artista que ele tinha 15 quadrinhos, velho, 15 histórias de quadrinho. E na declaração de imposto de renda dele, ele nunca colocou nenhum quadrinho. E isso não vai fazer pagar. Isso é o grande problema do brasileiro. Acho que vai pagar. Não, cara, isso é um benefício. Vai te dar um poder para negociação. A gente pode abordar isso semana que vem. Legal. Tem como declarar ele na declaração de imposto de renda. Eu tenho todos os meus quadrinhos, eles estão registrados no meu nome, na Biblioteca Nacional, nos registros internacionais, ISBN e na minha declaração de imposto de renda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O Boletim Maranata, na semana que vem, perguntou: é difícil atribuir valor a um produto final, uma vez que o quadrinho não deixa de ser uma obra de arte? E aí, Marcos, é difícil atribuir? Não é difícil atribuir valor, né? Na verdade, a gente está falando de... Tem duas questões aí. Primeiro, o valor intelectual. Né? Então, a gente tem duas tangentes de valores e eu não sei qual tangente ela está querendo se aplicar. Se for em questão intelectual, tudo você vai aplicar todo o seu conhecimento como escritor. Né? Então, você está agregando valor à sociedade com a sua cosmovisão, com a nossa crença, né? com o nosso conhecimento como pessoa. Então, isso tem valor. Agora, se ela está falando na questão de agregar valores financeiros, aí entra na questão que eu estava falando agora, né? Questão contábil, que na declaração de imposto de renda você valoriza o quanto vale, por exemplo, hoje lá na minha declaração tem o valor que vale o selo Overcoming Fear. Não o selo Comics GR, o selo Overcoming Fear, a marca Overcoming Fear. Então qualquer empresa que queira lançar, comprar capital, por exemplo, de Overcoming Fear, eu tenho que estipular o valor. E aí ela até falou aí que é questão financeira. Então aí precisa sim de um estudo financeiro. Né? Primeira coisa, do quadrinho, o tempo que você gastou para trabalhar. Né? Então como que eu calculo isso? Um cálculo rápido. Qual que é a sua estimativa de salário? Né? Então, o meu salário, a minha estimativa de salário é R$3.000. Tá? Então, aí você vai pegar os 3.000, dividir por 220, que é a quantidade de horas trabalhadas, fazer vezes a quantidade de horas que você trabalhou no projeto para agregar valor ali. Qual é o custo que isso teve? Então, teve custo de impressão, custo de contratação de terceiros, teve custo de energia. Então, isso tudo é matemática. Então, aí entra um pouco... eu sei que muitos artistas não fazem isso. Eu faço isso por causa da minha formação técnica, da minha formação acadêmica, né, e da minha profissão. Então, eu sou contador. Então, eu tenho noção de que aqui eu estou consumindo energia, que quanto custa isso por hora. Né? Então, eu faço essa apuração para poder gerar algum valor. E aí existe também, dentro disso, e aí isso a gente aprende até na faculdade, a questão do valor comercial. Entendeu? Eu não posso, às vezes eu posso ter um custo alto. Então, por exemplo, a gente está falando de uma pequena produção, né?
50 quadrinhos. O custo vai ser maior do que eu fazer 1000, né? Mas eu tenho a questão de venda comercialmente falando. Se eu vou fazer um produto igual esse daqui, mesma quantidade de página, mesmo tamanho, mesmo formato, e aí eu vou vender, o custo que eu tenho é de R$ 15, por exemplo. E aí então eu vou vender ele a 30, o preço desse daqui é 15. Como que eu vou... então existe a questão do valor de mercado, né? Isso não é só questão de qualquer coisa. Então não adianta você lançar um produto que o seu preço de venda vai ser 30, sendo que o seu concorrente vai ter o mesmo produto ou até mesmo com maior qualidade, com um preço menor. Então vai ficar incoerente. O grande problema, não sei nem se é um problema, mas o grande X da questão que nós temos é a questão de ser crente. Esse é o problema. Eu vou comprar a obra porque você é crente. Eu não consigo assimilar isso, eu não gosto disso. Eu vou fazer um podcast sexta-feira, vou dar uma entrevista num podcast aqui da cidade que está começando. Legal. Vai ser no YouTube, Marcos? Vai ser no YouTube. Corujão. Só que eles não são cristãos. Eles são lá da gráfica. Eles trabalham lá na gráfica onde eu comecei a imprimir. Eu imprimo os meus testes. E a qualidade do trabalho, do material, chamou a atenção dele. Né? Então eu sou grato por causa disso. Porque eu não quero ser reconhecido. Não quero que você compre o meu quadrinho para me ajudar. Né? Não quero isso. Eu quero que você se sinta atraído para comprar o meu quadrinho. Né? E não para querer me ajudar. Não, porque é crente, vamos ajudar. Não. Eu tenho a convicção, eu busquei isso. Essa qualidade para que o meu material seja conhecido não pela qualidade. E não porque é legalzinho, é crente, então vamos comprar, sabe? Sabe, já cansei de comprar CD de cantor que é na igreja, velho. Que misericórdia, não dá pra colocar no carro, não, cara. É horrível. É horrível. Então, assim, comprar por fazer. Não. Então, assim, busca de qualidade. Compre porque você achou qualidade nisso, né? Eu acho que é isso que falta no meio nosso gospel falando. Um nicho gospel. Né? Vamos comprar para ajudar. Não. Então, essa questão de agregar valor entra dentro disso. Né? Então, existe a questão comercial que eu preciso fazer os cálculos de quanto eu gasto, quanto eu quero, qual é o valuation que eu tenho. Né? O valuation, para quem não sabe, é o valor agregado de todo o produto ou a marca, né? Então eu preciso calcular qual o valor estimado que eu tenho, quanto que eu quero atingir de venda. Então isso tudo entra na questão de agregar valores financeiros, né? E só alguém vai comprar, não é por causa para te ajudar, mas sim pela qualidade. Isso vai trazer o retorno financeiro. Exato. Isso vai trazer o reconhecimento, isso vai trazer a recompensa financeira. E eu queria falar assim, não se apegue a isso. Porque o recurso financeiro, ele é segundo plano. A gente cansa de ouvir isso, e assim, parece ser difícil, porque, querendo ou não, nós temos gastos, mas enquanto a questão financeira ela se torna primordial, a qualidade não vem. É verdade. Isso aí é verdade. Muito bom o que você falou, Marco. Sensacional. Eu vou falar o seguinte com você. Você podia lançar um curso disso, dessa questão de profissionalizar quadros e tudo mais. Aí você não quer que eu durma mais. Olha, eu já tive aquela ideia de fazer o curso da XCOM, né? Chamar, assim,
Eu tô disponível, se você quiser que eu dou uma aula também, eu apareço lá, mas é, eu acho que é uma coisa que precisa, porque a informação que você deu aqui são informações muito importantes, que leva a gente a pensar por uma outra perspectiva, né? Inclusive, gente, semana que vem a gente vai fazer essa mesma live e vamos tratar sobre esse mesmo tema que a gente falou, mas como eu já falei, eu vou falar sobre como arranjar pessoas, a questão contábil, né? Sobre contratos e tudo mais. Marcos, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que entrou, né? Você quer dar um oi pro pessoal, Betinha, antes de eu falar pro Marcos? Não, levanta um pouco aí. A Betinha, minha irmã, tá aqui, gente. Ela é a Supermana, essa Supermana aqui também, ó. E vai ser apresentada no próximo Superman. Marcos, é o seguinte, eu gostaria que você falasse conosco, para fechar, fale um pouco do seu aplicativo aí, né? O pessoal tá lá. Eu gostaria de saber se a Guerra dos Reinos que está disponível para leitura lá é atual ou é a primeirona que você fez? Na verdade, é a primeira, né? Tá, então vamos lá, vamos por etapas. O aplicativo. O aplicativo do Guerra dos Reinos está na Play Store. Vocês podem me procurar aí no meu... Larissa chegou aí. Larissa, boa noite. A Japinha. Boa noite, Larissa. Engraçada aí da cultura pop nerd cristã. Só falar uma coisa com a Larissa. Ô, Larissa, me fale lá no WhatsApp como que escreve Bible Journey. Pra mim saber, pra mim fazer a live da nossa... A imagem da nossa live amanhã. Amanhã tem uma live com a Larissa sobre Bible Journey. Legal. Pode falar aí, Marcos, continuar. Então, é verdade, José. José ele me deixa vergonhado. Mas assim, então vamos lá. Guerra dos Reinos, que hoje é Comics GR. Hoje começou lá atrás como um quadrinho, como uma vontade de lançar um quadrinho, e hoje é uma marca, né? Estamos correndo atrás aí das patentes já, para poder patentear a marca, para começar a sair com aquele Rzinho, né, de marca registrada. Mas a Comics GR, o foco hoje agora é produção de quadrinhos. Então, qual que é o objetivo da Comics GR? É se tornar uma Marvel, uma DC dos quadrinhos cristãos. Esse é o foco. E aí nós começamos a trilhar algumas coisas nesse ano. Primeiro, a loja, que nós não tínhamos uma loja virtual. Eu estava buscando algumas parcerias e tal. Eu estava procrastinando, essa é a verdade, né? Eu estava meio com medo de dar mais um passo. E aí eu falei, não, preciso fazer. A gente sempre fica com medo. Aí eu encontrei uma... vai falar assim com a pessoa e a gente pensa assim, Jesus, será que eu fiz a coisa certa? Mas pode continuar, Marcos. Aí eu encontrei uma plataforma muito boa para poder hospedar a loja, né? Então eu comprei o domínio e aí eu montei a loja, fiz os banners e tal. Então hoje nós temos a loja, que é www.comicsgr.com.br. E aí veio a ideia de fazer o aplicativo, na verdade é algo que já estava na mente. O aplicativo da Comics GR, ela vai abranger várias coisas. Primeira coisa já é a loja, então você já tem acesso à loja. Em breve aí, já a partir do mês que vem, a gente está em uma promoção agora de lançamento. Ainda os preços ainda estão de lançamento, mas vai haver queda de preço, então se você quiser esperar, pode ficar à vontade. Olha, eu sou um péssimo negociante, né? Falando para o cara esperar o momento certo para comprar. Mas, enfim, aí eu comecei a pesquisar sobre aplicativo, né? Então eu achei interessante ter um aplicativo onde eu vou começar a centralizar as coisas. Primeira centralização é a loja. Então a loja já está disponível no aplicativo, então você pode baixar o aplicativo na Play Store, já foi
licenciado pela Play Store, demorou acho que 5 dias ou 7 dias para eles poder avaliarem o aplicativo, né? Que você tem que mandar para eles avaliarem. E aí no aplicativo hoje você tem acesso direto às redes sociais, o canal de YouTube e a loja oficial. Vai ter, a partir do mês que vem, promoção exclusiva para quem tem o aplicativo. Então, vai ser compra só pelo aplicativo que vão ser disponibilizadas algumas promoções pro aplicativo. Então, dos quadrinhos Comic GR, nós estamos fechando parceria com alguns quadrinistas. Um deles é o Amigo Jesus, com o Supermanos, que vai estar disponível lá na loja. Eu estou finalizando algumas coisas. Então vai ter mais quadrinhos lá disponível. Então, os autores que têm seus quadrinhos, que têm vontade de produzir os seus quadrinhos, de imprimir seu quadrinho, o Josié já falou para mim que ele tem vontade, não tem grana, então me procura, me chama lá no WhatsApp que a gente vai fazer um bem bolado para esse projeto acontecer e estar disponível na venda lá na loja. Um pequeno spoiler sobre o aplicativo. O aplicativo ele vai estar linkado com alguns canais de YouTube, né? Ainda estou definindo a estratégia de quais canais para não interferir com outros projetos já existentes, que no caso é o Pay Nerd, que focaliza todos os YouTubers. Então eu quero fazer um negócio mais voltado para o quadrinho, né? Para Comics Review, esses tipos de canais que seguem essa linha, né? O Dica HQ e tal, essa galera aí, né? Que indicam quadrinhos e tal, que nem eu estou conversando com o Rafa Pinheiro, para ver se eu consigo trazer Ó, que ele. legal. Rafa Pinheiro Então, é gente boa pra caramba. então não é só para quadrinho cristão, mas é para quadrinho nacional. Outra coisa que também eu já posso falar que só está em validação é a questão de leituras de quadrinho. A princípio, nós vamos lançar quadrinhos disponíveis para leitura gratuita. Então, são alguns quadrinhos, não vão ser os mesmos da loja, talvez só se o autor, no caso, quiser disponibilizar para leitura gratuita, ou de repente, eu estou ainda esquematizando isso, um plot com algumas páginas liberada para leitura, para depois ele adquirir a compra, enfim. Né? Não só isso, mas também quadrinhos disponíveis para leitura gratuita. Então já vai ter lá o Guerra dos Reinos, o primeiro, disponível lá para leitura, e estamos buscando alguns outros aí em parceria com a PubliGB. Então vai vir os super-heróis do Brasil para lá, vamos colocar tudo lá. E no futuro, a ideia é que essa plataforma comece a gerar recursos para os autores independentes. Então, tem um esquema bem Isso é muito legal. bom. Então, fica atento, baixa o aplicativo, fica atento nas novidades que vai ser disparada por lá. E tá bem legal isso daí. É isso aí, ô Marcos. Eu tô achando os bicos da Betinha aqui. Eu espero que você não ligue, não. Não. Ô Marcos. Se precisar do Comics Review lá pra plataforma, tá aberto, viu? Vamos junto, igual uma jamanta descendo desembestado uma ladeira aqui de Belo Horizonte. Sem freio. Então, Marcos, primeiramente eu quero agradecer a você, muito obrigado por estar disponível, por estar na live, né? Semana que vem a gente volta para fazer mais uma. Que Deus te abençoe muito com todos os seus bênçãos, abençoe seus projetos, abençoe os nossos projetos também, né? Amém. Que a gente tá bolando aí e tudo mais. E, gente, segue lá as redes sociais do Marcos, né? E segue também as minhas. Não deixem de adquirir os Supermanos, né? Que tá aqui. Não deixe de adquirir as HQs Guerra dos Reinos também, que estão lá no aplicativo, né? E é isso aí. Marcos, pede aí do pessoal. Obrigado, gente, por ter acompanhado. Desculpa ter me alongado em alguns assuntos, mas eu sou meio assim mesmo. Eu gosto de explicar toda a coisa para que todos tenham uma visão mais ampla. Eu sou assim em tudo que eu faço.
Mas eu agradeço a presença de todos, agradeço a você, Rafa, família, né? Vocês moram no meu coração. E vamos aí para Obrigado, Marcos. cima aí, que tem bastante trabalho chegando, né? Deus tem honrado e o comércio do quadrinho cristão brasileiro tem avançado aí. Tem mesmo. Inclusive, aproveitando essa deixa, sigam lá a PubliGB e também o Guerra dos Reinos. PubliGB, nós estamos com uma parceria fechada. A Comics GR, como produtora, vai ser a porta para distribuição de todos os quadrinhos cristãos. Então, não é só. Eu achei muito interessante isso, porque eles querem que nós sejamos oficialmente o selo oficial dos quadrinhos cristãos que eles vão distribuir para todo o Brasil. E em breve você terão mais notícias aí. Eu não posso falar mais do que isso. Bacana. Obrigado, gente, por estar aqui. Você que está no YouTube assistindo a gente, não deixe de se inscrever e não deixe de deixar o like nem seu comentário. Muito obrigado. Valeu, Marcão. Até semana que vem. Amanhã a gente tem live com a Lag sobre Bible Journey. Eu acho que é assim que fala, né? Mas amanhã eu vou pedir para ela me ensinar. Deus abençoe, gente. Até a próxima.